Theo Cury conosco já na tela, Débora. Ô, Theo, queria te ouvir um pouco, até para você dar não só o contexto em que várias dessas mensagens foram trocadas entre essas pessoas, mas qual a importância delas dentro de tudo que foi investigado pela PF e depois denunciado pela Procuradoria-Geral da República. É como um quebra-cabeça em que as peças vão se encaixando e vão dando maior veracidade àquilo que foi relatado por várias das testemunhas, depoentes e pelo próprio delator, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, não é isso? Yuri, sem dúvida alguma, esses áudios, por mais que eles, obviamente, eles ilustram, obviamente, trazer a voz dessas pessoas ajuda a entender de que maneira aconteceu esse desenrolar dos fatos no final de 2022. Mostra que a Polícia Federal conseguiu informações para além do que a delação do Tenente-Coronel do Exército Mauro Cid trouxe, que é um dos temas centrais e que vai ser explorado pela defesa de muitos desses investigados, que vão tentar, por exemplo, o Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, acabou de repetir lá no Supremo Tribunal Federal, conversando com jornalistas, que vai pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro nos 4 anos de governo. Então, a avaliação é a de que a investigação baseada somente na delação, isso obviamente por parte dos denunciados e das defesas dele, claro, deles, eles dizem que a investigação não deveria parar em pé porque se foi baseada numa delação premiada. O que a gente vê por meio desses áudios que foram obtidos nas buscas e apreensões, nos grupos de conversas desses militares que conversavam entre eles, é que há provas em áudio do que eles tramavam. Então, é isso que a Polícia Federal, foi dessa forma que a Polícia Federal embasou a investigação dela, para além de outros elementos de prova, como, por exemplo, triangulação com antenas e sinais telefônicos, para mostrar que determinada pessoa estava naquele local em que a polícia suspeita que elas estariam. Então, isso tudo entra como elemento de prova e ajuda a se ter uma noção de como agiam esses personagens. Dar voz a eles por meio dessas mensagens, por meio dessas provas que foram obtidas pela Polícia Federal, mostra como que tramitava naquele momento essa suposta trama golpista. Então, isso ajuda a entender e dá a dimensão do que se estava discutindo naquele momento. Desde uma animação com relação a uma eventual assinatura do decreto pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, até a decepção com a notícia, a informação repassada pelo tenente-coronel Mauro Cid a esses militares, ao Romão, por exemplo, que a gente mencionou há pouco, de que o presidente não assinaria, então o presidente não assinaria o decreto naquele momento. Obviamente isso deixou uma série de pessoas decepcionada ali, mas mostra como estava andando o ritmo até então. E isso, obviamente, abasteceu a investigação e aquele relatório conclusivo. Obviamente, a investigação é muito grande, o relatório conclusivo é um resumo dela e já tem 884 páginas. Então, eles ajudam a gente a entender de que maneira isso aconteceu.